Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 11 e 12 de dezembro de 2019. Karina, daquelas semanas em que, em função do próprio peso do julgamento previsto, embora houvessem outros julgamentos também previstos na pauta original, mas aquilo que a gente brinca dizendo que é monotemática, mas com muitas discussões, muitos debates. O principal julgamento que tomou conta das sessões plenárias, tanto da quarta quanto da quinta-feira, foi a discussão envolvendo os crimes de natureza tributária, especialmente aquele disposto no artigo 2º, inciso 2 dessa lei que trata desses crimes, para saber se aquele comerciante ou empresário que deixa de recolher o ICMS dentro do prazo previsto na lei, se essa conduta pode ser criminalizada, ou seja, pode ser alcançada pelo direito penal, ou se, quando ele deixa de recolher, se trata de um mero inadimplemento, não pagamento daquele tributo a ser resolvido na esfera civil. O julgamento já começou nessa semana, foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, embora uma maioria de 6 ministros já tenham se manifestado pela criminalização da conduta, mas com a observação feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator desse recurso em habeas corpus, que discutia justamente uma decisão do STJ que havia negado o pedido dos empresários para manter o prosseguimento da ação penal. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, é preciso a demonstração do dolo, ou seja, a intenção de deixar de pagar o tributo para que isso seja criminalizado. O mero inadimplemento em razão de uma situação econômica ou de uma situação que a empresa passa por uma dificuldade, isso tem que ser apurado, daí a necessidade da continuidade da ação penal, que lá na primeira instância, no juízo de Brusque, em Santa Catarina, entendeu que o fato era atípico, não se enquadraria na conduta e determinou o arquivamento. Contra aquela decisão, o Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinou o prosseguimento da ação contra a ação habeas corpus no STJ. Mantendo o mesmo entendimento, e essa matéria chega ao Supremo questionando. A ação penal deve prosseguir para saber se houve efetivamente o dolo no não pagar, naquela vontade de não pagar o tributo, houve a intenção mesmo de não pagar, ou o não pagamento se deu em razão de outros fatores que deverão ser explicados por esses empresários. Foi nesse sentido que 6 ministros já votaram até agora, 3 ministros divergiram, ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, ministro Marco Aurélio, que já votaram no sentido que toda essa matéria deve ser, o mero inadimplemento deve ser resolvido na seara civil, mas julgamento interrompido para o voto vista do ministro Dias Toffoli, que prometeu que essa matéria volta na semana seguinte. E no finalzinho da quinta-feira, já adiantando os trabalhos em relação ao tempo, que já existiam alguns advogados presentes naquela sessão, o ministro deu início também ao julgamento de um outro processo envolvendo a realização de audiências de custódia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estaria realizando essas audiências de custódia apenas em relação a prisões em flagrante delito e não envolvendo também prisões cautelares, prisão preventiva, prisão temporária. E, ao entender da Defensoria, essas também deveriam ser submetidas a essas audiências de custódia. A alegação aqui é em sede de reclamação. Uma decisão proferida no Supremo, de caráter vinculante, já que foi uma medida cautelar em ADPF, estaria sendo descumprida a partir deste entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a Defensoria busca aqui no Supremo ver revertida. Esses foram os 2 grandes temas dessa semana. Vamos fatiar, portanto, os julgamentos que aconteceram nas 2 sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar, portanto, com a sessão da última quarta-feira, quando o plenário do STF começou a julgar, no dia 11 de dezembro, se o não recolhimento de ICMS pode ser considerado crime, como já antecipou a Karina. Naquela sessão, 3 ministros votaram. Vamos rever como foi. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, é um tributo presente no nosso dia a dia. Ele é pago quando compramos eletrodomésticos, alimentos e até na hora de contratar serviços.
Os empresários devem recolher esse imposto e repassá-lo ao fisco. Mas quando isso não acontece, o comerciante comete um crime? A discussão chegou ao Supremo. Advogados, a Defensoria Pública Catarinense e a Procuradoria-Geral da República defenderam que não. Se ele não paga, o efeito sobre o chamado contribuinte, de fato, é zero. É zero. Ele é que será cobrado, ele é que será penalizado. Ou seja, a relação, na verdade, é entre ele e o fisco. O contribuinte for discutir um débito fiscal de ICMS em juízo, se ele perde a demanda, ele sai do processo não só como devedor, mas também como um criminoso. O STF julga um pedido de 2 empresários de Santa Catarina que deixaram de recolher o ICMS entre 2008 e 2010 e passaram a responder ação penal no Tribunal de Justiça do Estado. Para o Ministério Público catarinense, os sócios se apropriaram desses valores e, por isso, deveriam ser penalizados criminalmente. Nós não estamos diante da criminalização do mero inadimplemento, mas sim da conduta do agente que se apropria de valor que está embutido no preço da operação e não repassa a quem de direito, no caso, ao Estado. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o primeiro a votar pela continuidade da ação penal contra os sócios. Segundo ele, houve a apropriação indevida do tributo. Ainda segundo o ministro, práticas assim comprometem a livre concorrência e prejudicam o país. É desnecessário que eu diga que os tributos são, no Estado democrático, no Estado liberal, especialmente relevantes, porque é com a arrecadação dos tributos que se financia não apenas os direitos fundamentais, os serviços públicos e a própria democracia e a consecução dos objetivos da República. E por essa razão, porque os crimes tributários privam o país dos recursos necessários para fazer a vida das pessoas melhores, eu acho que a gente deve tratar os delitos tributários com seriedade. Um dos crimes mais punidos no país é o crime de furto. Deve ser o 3º ou 4º mais punido. Drogas, roubo, latrocínio, em seguida vem furto. Então, se o sujeito furtar uma caixa de sabão em pó nos supermercados, o direito penal brasileiro é severo. E penso que, quando há um crime tributário que envolve muitos milhares de dinheiros, ele deve ser igualmente sério. E, portanto, tratar diferentemente furto da sonegação dolosa faz parte da seletividade do direito penal brasileiro, que considera que crime de pobre é mais grave do que crime de ricos. O relator foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Indústria de sonegação que afeta, inclusive, é o próprio Poder Judiciário. De 80 milhões de processos, 80,1 milhões, 31 milhões são sonegações fiscais, execuções derivadas, execuções fiscais de sonegação. Mas a questão que me parece mais importante na questão da sonegação é um fenômeno que é prejudicial a toda a sociedade, pela falta de recursos. O Brasil, para se ter uma ideia, entre os anos de na década de 10, começo de 20, 1916 e 1920, a nossa carga tributária era 7% do PIB. A carga tributária atual, em torno de 34% do PIB. Para ser mais exato, 33,2% do PIB. Um estudo do Simprofaz, o sindicato da área, demonstra que a arrecadação tributária no Brasil, aqui geral, não só ICMS, mas a arrecadação tributária no Brasil poderia se expandir em 23,1% se eliminasse totalmente a evasão fiscal. Já o ministro Gilmar Mendes divergiu. Para ele, o caso é apenas de inadimplemento. Como os sócios têm uma dívida com o fisco, isso não poderia ser punido criminalmente. A intervenção criminal só se justifica na medida em que houver alguma forma de fraude por parte do agente, já que a fraude, não a dívida, é o objeto da norma
penal. Na falta de demonstração de tal elemento determinante do tipo, resta cristalino o vilipêndio tanto da proibição constitucional à criminalização do mero inadimplemento, quanto do próprio princípio da não culpabilidade, já que se pressupõe implicitamente na operação de imputação um ardil, fraude, sonegação, dissimulação não demonstrado. Sendo assim, uma interpretação constitucional do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, deve levar em conta o ânimos de fraude do agente, sob pena de fomentar-se uma política criminal arrecadatória que subverta as garantias penais fundamentais inerentes ao Estado democrático de direito. O direito penal tributário exige sempre uma exegese constitucional que o impeça de transformar-se em mero instrumento simbólico de coação com fins arrecadatórios. Em se tratando de direito penal tributário, no marco da chamada tradição do direito penal contemporâneo, precisamente descrita por Silva Sanches, La expansão del direito penal, as tradicionais funções da pena de retribuição e prevenção soma-se a uma nova finalidade, injustificada e inconstitucional, a meramente arrecadatória. Karina, houve uma diferença importante estabelecida pelo ministro Luiz Roberto Barroso em relação a essas situações relacionadas a esse tipo de dívida relativa ao ICMS. Que diferença é essa que é fundamental no entendimento do voto? O ministro, ele pontuou dois tipos de devedores. Então, aquele devedor inadimplente, que por alguma circunstância da sua empresa deixou de recolher o tributo, mas que é preciso verificar esses motivos, dar a ele o direito de dizer quais foram esses motivos. E ele deu alguns exemplos que eu achei bem interessantes. Então, por exemplo, a empresa está passando por uma dificuldade financeira e o empresário tinha que optar entre pagar o salário dos seus funcionários ou pagar o tributo. Isso seria um inadimplemento que não deveria ser resolvido na esfera criminal. Há uma justificativa. Então, haveria, sim, seria esse o inadimplente eventual. Ele paga os tributos com frequência, normalmente, mas naquela situação ele não pagou e aí viria a ser um inadimplente eventual. Diferente do que o ministro colocou, que seria o inadimplente contumaz, aquele que faz do não pagamento do tributo o seu modus operandi, ou seja, ele atua dessa forma. Então, nesse caso desse inadimplente contumaz, o alcance da legislação e da criminalização da conduta deveria ser alcançado. Mas desculpa te interromper, Karina, essa atitude contumaz seria uma das características do dolo. Exatamente, a intenção de não pagar. Daí a necessidade de haver o processo penal, a tramitação da ação penal, justamente para identificar que tipo de devedores nós estamos lidando. Então, se deve ser alcançada aquela conduta pelo direito civil ou pelo direito penal. O ministro Gilmar Mendes, como a gente viu, abriu a divergência e entendeu que somente o direito penal alcançaria esses devedores apenas em caso de fraude e não em toda e qualquer situação. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhado que foi na sessão da quarta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes e na quinta pela uma maioria que já se formou, entende que tem que ser comprovado esse dolo, essa intenção de não pagar o tributo. E aí seria o inadimplente contumaz, que faz desse não pagamento o seu modus operandi. Então, isso foi bastante importante no voto do ministro Luiz Roberto Barroso até agora. Mas vamos lembrar que o julgamento ainda não foi finalizado. O ministro Dias Toffoli ainda deve votar na próxima semana. E vale lembrar, portanto, que o voto do ministro relator é o que baliza o entendimento dos demais ministros e, normalmente, quando já há uma posição diferenciada, como se diz, abre-se a divergência, foi exatamente o que aconteceu a partir do posicionamento do ministro Gilmar Mendes, normalmente há uma tendência de se verificar como os demais ministros vão acompanhar esses posicionamentos diferenciados ou até mesmo, quando é possível, se apresentar novos caminhos que podem gerar o debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento continuou na sessão plenária da quinta-feira e é o que nós vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo, no próximo bloco do Plenárias. Plenárias está de volta com os destaques da semana, nesta que é a penúltima semana de trabalhos no plenário do Supremo Tribunal Federal.
Como vimos no primeiro bloco, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre a criminalização do não recolhimento do ICMS. Esse julgamento teve continuidade na sessão plenária da quinta-feira. Vamos rever como foi a sessão. O julgamento já tem maioria para definir que o contribuinte que declara o ICMS, mas não paga o imposto ao fisco, pode responder à ação penal e ser condenado por isso. Os 6 ministros que votaram a favor de criminalizar a conduta alegam que a sonegação traz prejuízos para o país. Ainda definiram que é necessário comprovar o chamado dolo, ou seja, que houve intenção do contribuinte em não pagar o imposto. Aqui o perigo é da indiferença, porque está introjetada na cultura do povo essa possibilidade de sonegar como se isso não fosse tão grave quanto a corrupção. Aliás, foi, inclusive, uma avaliação do legislador, porque as penas são completamente diferentes. As penas para a corrupção de 2 a 12, as penas para a sonegação aqui de 6 meses a 1 ano. A cobrança do ICMS do consumidor final e a posterior omissão de recolhimento dos valores cobrados aos cofres públicos pelo sujeito passivo da obrigação tributária implica, efetivamente, no meu modo de entender, a apropriação de valores de terceiros. O recurso julgado na corte é de um casal de empresários de Santa Catarina. Eles declararam o imposto, mas não recolheram. O Ministério Público denunciou os sócios por apropriação indébita. A defesa pede o trancamento da ação penal e alega que os clientes têm apenas uma dívida. E esse foi o entendimento dos ministros que votaram até o momento contra a criminalização. Aqueles que já se submeteram a uma execução fiscal sabem o quanto este procedimento é um procedimento realmente expedito e de difícil defesa, tendo em conta esse instrumental muito eficaz que a Fazenda tem para cobrar os seus débitos. Não cabe, no caso, um discurso simplesmente moral a partir da sonegação. Não cabe, no caso, um discurso estatístico. O julgamento foi suspenso após o ministro Dias Toffoli pedir vista. Ele informou que trará o caso na sessão da quarta-feira da semana que vem. Bom, a Carla já fechou o que acontece, já tínhamos falado anteriormente, Exato. antes no próximo bloco. Quer dizer, temos um placar parcial, temos ainda uma votação, pelo menos, para acontecer na sessão da próxima quarta-feira, como bem disse a Carla, mas aquela situação, já há uma maioria formada. Mas até a proclamação efetiva do resultado do julgamento, ele ainda está em aberto, os posicionamentos ainda podem, os ministros ainda podem evoluir o seu voto. Não acredito que isso aconteça, mas é possível que, diante de novos argumentos, algum ministro retroceda ou peça vista, pouco provável, mas tudo pode acontecer. Bom, Karina, vale lembrar também que na sessão da quinta-feira, como você bem disse, a sessão da quarta e da quinta, elas foram voltadas essencialmente para esse tema. Acontece que na própria sessão da quinta-feira, como adiantamos também no primeiro bloco, os ministros iniciaram o julgamento no qual devem decidir em quais modalidades de prisão é obrigatória a realização da chamada audiência de custódia. Antes de rever como é que foi o início deste julgamento, nós vamos saber um pouquinho mais sobre o assunto. Na audiência de custódia, o preso tem direito de ser ouvido por um juiz 24 horas depois da prisão. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirma que o Tribunal de Justiça do Estado só faz essa audiência no caso de prisão em flagrante. Para a Defensoria, a interpretação é diferente do que o Supremo decidiu no julgamento de liminar de uma ação em setembro de 2015 e que esse tipo de audiência deve ser usado também no caso de prisões cautelares. De acordo com o ministro Edson Fachin, relator da reclamação que vai ser discutida nesta quinta-feira, o plenário não determinou em 2015 o tipo de prisão. Discutiu apenas os casos de flagrante delito. Agora, os ministros querem estabelecer um consenso sobre o assunto. E vamos fatiar o assunto, Karina, porque, inclusive, até só esclarecendo, nós tivemos apenas aqui a apresentação do relatório do ministro Edson Fachin, como sabemos, baliza o... Aliás, não é nem o relatório, na verdade, o voto irá balizar com o entendimento dos ministros, o voto do relator, que não foi apresentado ainda. Tivemos argumentos apresentados da tribuna pelos respectivos representantes legais e o início da resposta a ser dada pelo relator na próxima sessão também. Do que é que se trata, vamos nessa questão um pouco básica, porque é um instituto bastante importante, bastante debatido, a audiência de custódia. Essa audiência de custódia, ela deve ser realizada
segundo os ministros do Supremo, a partir do momento em que o julgamento da medida cautelar em uma ADPF aqui no Supremo, levando em consideração 2 tratados internacionais que o Brasil é signatário, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e também a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, previu a necessidade da realização dessas audiências, ou seja, o preso comparecer diante de um juiz no prazo de 90 dias e viabilizar, no máximo, em 24 horas, para que ele possa estar na presença da autoridade judicial para determinar se mantém a sua prisão ou se aplicam as medidas cautelares. Então, é uma forma de se evitar aquela superpopulação carcerária. O argumento trazido aqui pela Defensoria nessa ação chamada reclamação seria no sentido de que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estaria descumprindo a autoridade daquela decisão proferida pelo Supremo em setembro de 2015, quando da concessão dessa medida cautelar, da liminar, nessa ADPF. Por quê? O Tribunal de Justiça, segundo a Defensoria Pública do Estado, estaria realizando essas audiências de custódia com esses presos somente em casos de prisão em flagrante delito. E para a Defensoria, essa não deveria ser a melhor interpretação à luz do que decidido em setembro de 2015 pelo Supremo. Para a Defensoria, não só as prisões em flagrante delito, mas também as prisões preventivas e temporárias deveriam ter a realização dessas audiências de custódia, ou seja, o preso ser colocado diante do juiz para verificar as circunstâncias do fato e mantém-se a prisão ou coloca ele para responder o processo em liberdade. Esse julgamento, ele da reclamação, começou em fevereiro de 2019, na segunda turma, quando o ministro Edson Fachin já havia negado o seguimento a essa reclamação e contra essa decisão, a Defensoria Pública provocou por meio de agravo regimental para tentar reverter e aí o processo foi afetado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Para saber se mantém a decisão do ministro Edson Fachin, no sentido de que o Tribunal de Justiça, ao interpretar dessa forma, não estaria violando a autoridade da decisão do Supremo, porque o ministro Edson Fachin disse, não, na verdade a gente não entrou nessa discussão da prisão cautelar, apenas se discutiu o processo no âmbito das prisões em flagrante. Mas quem vai dizer ou não se a autoridade dessa decisão do Supremo, de caráter vinculante, insisto mais uma vez, está sendo violada ou não por essa interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é o plenário, a partir da semana que vem, quando também esse julgamento, segundo o ministro Dias Toffoli, deve ser retomado na próxima semana, na sessão da quarta-feira, mas para quarta-feira já tem 2 promessas, né, Cadu? Isso. A retomada dessa criminalização do não pagamento do ICMS e também esse possível descumprimento pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dessa decisão do Supremo de caráter vinculante. Vamos aguardar para a próxima semana. Esses 2 temas devem retornar à pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E vale lembrar que nós temos já uma pauta também já divulgada previamente com relação à sessão plenária da quarta-feira com outros julgamentos. Durante a semana isso pode ser modificado eventualmente, mas já há uma previsão, pelo menos já desses 2 julgamentos, podem ser acrescidos justamente daqueles que inicialmente estavam divulgados na pauta original, sessão plenária da quarta-feira. E lembrando que na quinta-feira, dia 19, nós teremos pela manhã, a partir das 9h30, mais um direto do plenário, exatamente com a sessão de encerramento do ano judiciário de 2019. Ainda até o momento que estamos gravando o nosso plenário de hoje, não há uma pauta divulgada, estaremos acompanhando durante toda a semana. De qualquer maneira, Karina, significa que nós já temos pelo menos 3 encontros marcados na próxima semana com nossos amigos telespectadores. Exatamente, na quarta e na quinta, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Aí a gente deixa para desejar Feliz Natal na próxima semana. Exatamente. Né? Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.